Boa noite, gente. Boa noite. Noite abençoada para todos nós. Noite de paz. Que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente está junto. Boa noite para quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, nos dois planos da vida, né? Não? Instagram, Facebook, YouTube e outras tantas que a gente ainda não conhece. Quem é que está visitando a nossa casa hoje pela primeira vez, gente? Primeiras damas, né? Fala você, amor. Você daqui. Meu nome é Márcia, eu frequento a Casa Espírita, Casa Espírita Suave Caminho das Ostras. Nós vamos morar aqui, é a primeira vez que nós estamos vindo aqui a casa. Que nome bonito, né? Suave Caminho, lindo, Márcia. Bem-vinda. Eu sou Maurício, esposo da Márcia. Bem-vindos, Márcia e Maurício. Companheira que está perto de Marco Antônio. Eu sou Rosane, também frequentava no centro no Rio, também estou vindo para cá, e aí sou por intermédio do rapaz Kleber. Nessa casa eu vim visitar lá é a fraternidade espírita. Ah, lindo também. Rosane, você está em boas mãos, que Kleber é muito gente boa, hein? Seja bem-vinda. Companheira, seu nome está na ponta da língua, esqueci. Estela. Estela. Meu nome é Pedro Ricardo. Pedro Ricardo, esposo de Estela. E você, gata, esqueci. Eu sei, amor. Mel é a cara de Estela. Bem-vindo, tá, companheiro? Mais alguém, gente? Pro lado de cá, vindo pela primeira vez? Todos vocês sejam muito bem-vindos. Que se sintam acolhidos aqui na nossa casa, né? Que é de Jesus, por isso é nossa. Para iniciar as nossas reflexões da noite, vamos convidar o companheiro Marco Antônio para fazer a leitura da página. Marco Antônio com voz de locutor. Boa noite. Saúde. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina, seguindo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem que fluem e refluem em toda parte. Respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinária física, face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação de doenças. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando um campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhados. Responde assim cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada e programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade contrária guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria em pleno processo de libertação total. Divaldo Pereira Franco, da obra Episódio Diário. Gente, essa aí é para colocar na geladeira, né? Página bonita. A tua saúde depende do teu aprimoramento moral. Que bom que a gente está aqui, gente. Nessa ambiência de saúde total. Deus infinitamente amor, amor sem fronteiras. Somos gratos pela oportunidade de comunhão contigo nesta noite. Gratos por essa ambiência que nos acolhe. Mestre Jesus, nosso médico,
nosso psicoterapeuta, nosso ideal. Que a tua presença na nossa mente, no nosso coração, seja renovação. Que possamos, nesses momentos em que aqui estivermos, comungarmos com a tua equipe de Espíritos da Luz, renovando o nosso pensamento, as nossas energias, a nossa disposição para a caminhada. Espiritualidade amiga, que todos nós aqui, nos dois lados da vida, possamos partilhar dessa ambiência. É a nossa companheira que traz as reflexões da noite, se sinta acolhida por esta casa, por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Companheira Rosana, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, internautas que nos assistem. Essa página que colocaram aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente vai fazendo uma viagem no tempo para entender como é que os povos antigos e os seus representantes mais eminentes olhavam a doença. Os hebreus, há 3.000 anos antes de Cristo, considerava que todas as doenças eram causadas pelos demônios, ou então era um sinal da cólera divina diante dos pecados humanos ou diante da sua desobediência. Eles tratavam as enfermidades com regras de higiene social ou poções mágicas. Continuando no tempo, os egípcios, há 2.850 anos antes de Cristo, consideravam a doença como uma punição dos deuses, ou então estavam relacionadas às questões dos espíritos. Para tratá-las, utilizavam-se da religiosidade, rituais e de crenças mágicas para curarem enfermidades. Os babilônios, no século XVIII a.C., Não está saindo a voz lá. Se aproxima um pouquinho mais para ver, não está baixo? Oi. Melhorou aí um pouquinho? Sim? Tem que levantar um pouquinho? Tá. Melhorou agora? E aí? Chega mais perto. Tem que ficar mais perto. Tá. Quer que eu levante mais ou não? Melhor, né? Assim? Estão Estão ouvindo melhor agora? Tem que chegar mais perto, acho, deles. Deixa eu selecionar mais. Tá. Se quiser, pode tirar também. Talvez tirar fosse uma ideia. Se você se sente confortável com isso. E aí, estão ouvindo melhor agora? Então, continuando a nossa viagem, os babilônios, no século XVIII a.C., consideravam que todas as enfermidades eram devidas a uma influência divina ou um castigo divino, ou ainda uma influência dos maus espíritos. A medicina para eles tinha um caráter mágico e religioso. Era dominada por sacerdotes, adivinhos, exorcistas e médicos. A medicina tradicional chinesa, que apareceu no planeta entre 1027 e 221 a.C., considerava que todas as enfermidades eram devidas a obras de espíritos demoníacos, mas evoluiu para um conceito mais abrangente, considerando que todas as enfermidades têm inúmeras causas, dentre elas FPE, fatores patogênicos externos, calor, frio, vento, secura, dentre outras coisas. Também consideravam que as doenças tinham como causa os fatores patogênicos tardios, ou seja, os fatores patogênicos entravam no organismo, acomodavam-se aí e, devido a algumas situações, esses fatores patogênicos transformavam-se em enfermidades.
Também consideravam como causas fatores emocionais, dieta inapropriada, tensão excessiva, falta de atividade física, excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, falta de atividade sexual, traumatismos, toxinas, hereditariedade, gestação, etc. Hipócrates, considerado o pai da medicina, em 377, ele viveu entre 377 e 460 a.C. Ele considerava que todas as enfermidades eram devidas ao desequilíbrio de 4 humores, ou 4 temperamentos. Temperamentos, estados de espírito. E temperamento colérico, que na medicina chinesa está relacionado ao elemento fogo e afeta o fígado e a vesícula biliar. Temperamento sanguíneo, elemento ar, afeta as vias respiratórias, principalmente os pulmões e o intestino grosso. Humor fleumático, elemento água, quando em desequilíbrio, afeta o rim e a bexiga. E também é afetado pelo medo. Todos os tipos de medo afetam esses dois sistemas. Tinha também um outro humor melancólico. O melancólico também, o saudosista, aquele que gosta de viver no passado, aquele que não valoriza o que ele tem hoje, que acha que no passado é que era bom, ele só era feliz ontem. Hoje ele pode ter evoluído em vários aspectos, mas a vida não é tão boa como era antigamente. Também afeta as vias respiratórias, dentre elas o pulmão e o intestino grosso. Depois nós temos o elemento terra. O elemento terra, ele afeta o baço pâncreas, que na medicina chinesa é considerada praticamente como um sistema, um meridiano, apesar de ser composto por 2 órgãos. O meridiano do baço pâncreas é afetado por excesso de pensamentos. A síndrome do pensamento acelerado, SPA, é também muito afetado por preocupações. Você fica preocupado, fica ansioso em relação ao futuro. Deixa de viver o hoje e fica pensando no futuro, de preferência visualizando esse futuro de uma maneira desastrosa ou negativa. Ele também considerava, então, que esses humores, eles eram afetados por outros fatores. E foi o pai da anamnese. Foi ele, então, que criou a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é aquela entrevista que todo profissional de saúde faz com o seu paciente quando ele chega pela primeira vez no seu consultório. Essa anamnese, dependendo do profissional, dependendo da especialidade dele, vai discorrer sobre algumas questões da vida daquele indivíduo. Como é que ele dorme, como é que ele se comporta, como é que é a sua relação familiar, como é a sua alimentação, se pratica ou não atividade física, e dentre outros fatores. Depois, o Galeno, que viveu já na era do Cristo, entre 129 e 199. Ele é considerado o pai da anatomia. Foi ele que pela primeira vez, fazendo análise em animais, conseguiu encontrar e identificar os órgãos do corpo animal. E a partir de alguma comparação, ele imaginou, idealizou que o corpo humano seria mais ou menos semelhante. Ele dizia que todas as enfermidades tinham como causa desequilíbrios. Desequilíbrios em todas as áreas. Mental, emocional, social, familiar, relacional. E ele propunha um tratamento através de vômitos, de sangrias e de enemas, com o objetivo de limpar o organismo dessas possíveis
toxinas físicas. Depois nós temos Paracelso. Paracelso viveu entre 1493 a 1541. Ele dizia que a causa de todas as doenças era o desequilíbrio entre 3 humores, ou seja, 3 elementos que nós temos na nossa constituição física, que eram o sal, que gera a estabilidade, o enxofre, que gera a combustabilidade, ou seja, o movimento de energia que nos permite agir na vida, e também o mercúrio, que leva a uma liquidez. Ele afirmava que as doenças deveriam ser tratadas com uma substância de natureza idêntica, ou seja, se a enfermidade que ele identificava era devido, por exemplo, à falta de enxofre, ele ia tratar com enxofre. Mas também, se a enfermidade era causada por excesso de enxofre, ele também tratava com enxofre. Porque ele dizia que, pela lei dos semelhantes, a doença cura a doença. Depois veio o Hahnemann. O Hahnemann viveu entre 1755 a 1843. Para ele, a causa de todas as doenças eram os miasmas. Miasma é uma palavra de origem estrangeira que significa evaporação dos pântanos. O que ele quer dizer assim? Que o miasma é o pecado original da humanidade. Que o miasma é o efeito de uma desestabilização da energia vital. Então, todas as vezes que o organismo sai do seu eixo de equilíbrio por fatores externos, por fatores internos, por fatores alimentares, por fatores relacionais, por fatores emocionais e psicológicos, toda vez então que o organismo sai desse eixo, devido a essas variações, esse eixo desequilibrado gera padrões crônicos de desequilíbrio. E esses padrões crônicos criam um terreno predisposto. Esse terreno predisposto, então, pode atrair qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria. E isso é uma realidade que a gente presencia nos dias de hoje. Lembrando da recente epidemia que tivemos 700 e tantas mil mortes no nosso país, não sei quantas mil mortes no mundo. Nem toda a população da Terra contraiu o vírus, não é verdade? E mesmo aqueles que contraíram o vírus não chegaram a um adoecimento grave e não chegaram à desencarnação. Eu mesma, que sou profissional da saúde, trabalhei todos os dias da pandemia em hospitais. Eu ia eventualmente, depois que a pandemia já havia passado quase 2 anos, as vacinas já haviam saído, eu contraí o vírus. Mas eu nem sabia, porque eu tive sintomas muito leves e eu precisava fazer o exame de detecção a cada 15 ou 20 dias. Então eu descobri que aquele leve mal-estar, aquela tosse, ela tinha como causa o vírus. Então eu estava de alguma forma com o meu terreno orgânico predisposto por algum desequilíbrio em qualquer área, e o vírus então encontrou um berço para entrar na minha organização física e aí se desenvolver. Então ele diz o seguinte: a psora, e ele chamou o pecado original de psora. A psora, então, é o pecado original. Ela é a causa de todas as doenças. É a desordem primitiva, ou primária da raça humana.
em essência, é a causa básica de todas as doenças. Então, a gente fica pensando que Deus, ao criar essa humanidade, Ele estabeleceu para nós um programa, estabeleceu para nós um projeto, o projeto divino. Esse projeto divino significa que Ele colocaria em cada um de nós, ao sermos criados, o seu DNA. E o nosso objetivo, como herdeiros de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, deveríamos, ao longo da nossa caminhada evolutiva, gravitar para a unidade divina, gerando comportamentos, sentimentos, pensamentos e atitudes de acordo com esse DNA. Mas a humanidade como um todo fugiu desse projeto original. Mas continuando o nosso percurso, chegamos em Dr. Edward Bach, um médico inglês, muito famoso à sua época, que tinha uma clínica numa das principais ruas de Londres, tratava muitas pessoas com resultados aparentemente satisfatórios, mas ele percebia que após algum tempo, esses pacientes voltavam ao seu consultório com os mesmos sintomas e às vezes até com os sintomas agravados. Ele ficou muito frustrado com aquela medicina e ele então fechou o seu consultório no auge do sucesso e migrou para um outro país. E lá ele alugou um espaço, que era um espaço assim bem no meio da natureza. Ele era muito sensitivo. Ele começou então a caminhar por aquelas alamedas e começou a sentir a energia de algumas daquelas flores nativas. E ele usava o mesmo processo do Hahnemann. Ele fazia experiências daquelas substâncias em organismos sadios. Então ele começou, a princípio, fazer experiências nele próprio, para ver que efeitos aquelas flores redundariam no corpo, na mente, na emoção. E ele dizia o seguinte, que todas as doenças são devidas a um conflito entre o eu superior, pneuma, como diz Paulo. O eu superior é o espírito, é o pneuma, palavra grega que significa espírito. Então é um conflito entre o pneuma e o eu inferior, que ele chama de alma, persona, ego. Então esse conflito gera desequilíbrios na harmonia, gera desequilíbrios no DNA divino, gera desequilíbrios no DNA orgânico. E esses desequilíbrios levam a um distúrbio na homeostase orgânica. E ele estabeleceu, então, as causas de todas as doenças em 7 grupos. E a gente vai percebendo que todos esses grandes escritores, esses grandes pesquisadores, eles falaram mais ou menos a mesma linguagem ao longo do tempo. Olha o que dizia o Dr. Edward Bach. Existem, então ele agrupou as causas das enfermidades em 7 grupos. Primeiro grupo, medo e indecisão. A medicina chinesa também fala isso. Outro grupo, falta de interesse pelas circunstâncias atuais. Ou seja, ou vive no passado, depressão, ou vive no futuro, ansiedade. Não vive o aqui e o agora, o hoje. Solidão, para os que têm sensibilidade excessiva a influências e opiniões. Ou seja, aqueles que são manipulados ou se tornam manipuláveis
porque não encontraram a sua missão na vida, porque são frágeis, porque são inseguros, porque não têm uma autoestima elevada, então se deixa manipular pelos outros e muitas vezes se tornam capazes dos outros e das circunstâncias. E existem florais para todos esses desequilíbrios. Também existem florais para o desalento, para o desespero e para aqueles que têm uma preocupação excessiva pelos seus familiares. Deixa de cuidar de si, deixa de zelar por si, deixa de se preocupar consigo, deixa de buscar os seus interesses, sai de si mesmo em direção ao próximo. E também isso gera desequilíbrio. E aí chegamos em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso viveu entre os anos 5 e 67 depois de Cristo. O Paulo de Tarso, ele dizia que as causas de todas as doenças são devidas a sarx. Sarx também é uma palavra de origem grega, lembrando que o idioma que Paulo falava era o grego, ele era doutor da lei, e ele conhecia o grego, ele falava o grego melhor do que qualquer idioma. Então ele classificou o homem sob 4 aspectos. Primeiro aspecto, o pneuma, espírito. Segundo aspecto, o psirre, ou psique, que seria a alma. Depois ele falou do soma, corpo, doenças psicossomáticas, soma. E por último, a sarx. O que é a sarx? Foi traduzido para o nosso idioma como carne. Mas sarx não quer dizer carne, não quer dizer isso aqui, corpo material. O que é sarx? Sarx é um modo de vida, é um modo de comportamento, de pensamento, de atitudes que a humanidade, ao longo dos séculos e milênios, vem vivenciando, afastando-se, portanto, do projeto inicial de Deus, que é viajar em relação à santidade, à pureza, ao equilíbrio e à harmonia. E ele diz que a sarx, ela não é individual. A sarx é coletiva para a nossa humanidade. Toda a nossa humanidade está comprometida com a sarx. Toda a nossa humanidade está comprometida com as más inclinações. Não precisa estudar Paulo, não precisa estudar as cartas de Paulo, que aliás eu estou estudando com o Haroldo Dutra, por isso que eu aprendi esses conceitos. É só a gente ver como é que está a humanidade hoje. Como estão as artes? Como está a família? Como está a política? Como estão as relações entre os países? Como está a nossa alimentação? Como está a música? Como está o teatro? Como é que está? Então, pelo aquilo que a gente vê que a humanidade está vivenciando hoje, a gente percebe que a humanidade ainda está vivendo na sarx. E todas as vezes, então, que nós fugimos do projeto divino, nós geramos desequilíbrios. E esses desequilíbrios vão gerar enfermidades. Mas a gente observa também que na maioria desses autores, desses estudiosos, eles sempre buscaram identificar a causa das doenças como fora do ser humano. Como se o ser humano doente fosse uma vítima das circunstâncias, fosse uma vítima do DNA, fosse uma vítima do clima, fosse uma vítima do pai, da mãe, da árvore genealógica, dos ancestrais.
e nunca dizendo para o ser humano que ele é o único responsável pelas suas enfermidades e seus desequilíbrios. A doutrina espírita também nos diz que neste planeta não há vítimas. Ninguém é vítima do vírus, ninguém é vítima da bactéria, ninguém é vítima do governo, ninguém é vítima do clima, ninguém é vítima da família, ninguém é vítima das consistências e das coisas que acontecem na vida dele. O que a gente vivencia hoje, isso sim, os desequilíbrios que nós temos vivenciado ao longo de séculos e milênios com a SARS, geraram desequilíbrios tais que geraram doenças e que nós, na medida em que vamos reencarnando, nós vamos limpando o vaso que deveria abrigar o DNA divino. Então as doenças deveriam ser enxergadas por nós como uma bênção. Aliás, ouvindo uma palestra sobre aquilo que Deus entrega para nós, na forma de tesouros, na forma de experiências, na forma de oportunidades, na forma de talentos, vocês devem se lembrar da parábola dos talentos. A um o Senhor da vinha deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao terceiro deu apenas 1 talento. Esse 1 talento é realmente a enfermidade. Ué, mas a enfermidade é um talento? Ela deveria ser um talento para nós. Porque cada vez que o nosso corpo adoece, é uma luz vermelha que deveria se acender. O que esta enfermidade está querendo me dizer? Em que área eu me desequilibrei para acionar a psora, o pecado original, criar um campo propício dentro de mim para que o vírus, a bactéria, o desequilíbrio se aproximasse de mim e tornasse o meu organismo adoentado. Então, nós deveríamos enxergar a doença como uma amiga. Porque se nesta existência a gente não consegue combater a enfermidade, e muitas vezes a gente não consegue mesmo, até porque o avanço da medicina, que é um avanço fantástico, ainda hoje vê o homem como um corpo que adoece. Não consegue perceber que há uma integração entre corpo e alma, entre corpo e espírito, entre soma e pneuma. E quem adoece, quem desequilibra é o pneuma. Então, o adoecimento ou desequilíbrio do corpo é apenas uma consequência. Então, nesse sentido, a alopatia, ela é muito válida, sim. Entretanto, a gente fica pensando como o doutor Eduardo Barra. A alopatia cura alguma doença? Respondam-me para mim. Cura? Ela silencia os sintomas, como dizia Hahnemann. Ela silencia. Quando ela silencia o sintoma, você acha que está curado, não é assim? Ah, eu tive uma rinite, uma sinusite, um problema de pele. Qualquer problema. Aí vai no médico, vai no especialista, toma medicação, não é isso? E aí acha que estou de boa. Daqui a pouco a enfermidade aparece. Novamente. Às vezes é até mais grave. Porque um dos mecanismos de cura, segundo Hahnemann, é que os sintomas, quando a pessoa começa a se tratar com homeopatia, que é a enfermidade cuidando da enfermidade, um dos sinais que a pessoa está ficando curada são 2 sinais básicos. É o agravamento. Ela começa a tomar medicação, em vez de melhorar, ela piora.
é o agravamento. É o agravamento homeopático. É um sinal positivo. Então, quando chega um paciente para mim, que eu também sou homeopata, eu passo uma medicação, eu já aviso, olha, se houver um agravamento, me liga. Aguenta firme. Não tome alopatia, porque o agravamento ou a exudação é um sintoma de cura. Às vezes o paciente está tomando homeopatia e relata que um sintoma de uma enfermidade que ele tivera quando criança ressurgiu. Porque a homeopatia ela vai lá na causa. Ela não trata efeito, ela trata a causa, ela trata a base. E interessante da homeopatia é que quanto mais altas forem as dinamizações, não sei se os senhores ou as senhoras já tomaram homeopatia ou já tiveram contato com homeopatia de alguma forma, normalmente um homeopata dá uma dinamização CH12, CH20, CH30. Essas dinamizações mais baixas, elas basicamente só atuam no físico. Se a gente quiser que a medicação atue lá na causa primária, que é até no pneuma, não é nem na psirre, é no pneuma, a gente tem que ir lentamente aumentando as dinamizações. Vamos dizer, de CH60, a gente passa para CH100, CH500, CH1000, CH10.000, CH não sei quantos mil. Para que finalmente toda aquela bagagem equivocada, toda aquela bagagem desarmonizada da psora saia e o paciente se cure. Mas assim, é garantia que o paciente vai ficar curado? O que é ficar curado? Ficar livre dos sintomas. Não, não. Porque dependendo do aprofundamento da psora, às vezes ele vai precisar de várias encarnações para se livrar. Porque a psora, ela vai enraizando, ela vai ganhando um campo cada vez mais interno, ela vai criando cada vez mais raízes. Então, às vezes, é necessário que o paciente tome muitos anos a homeopatia. Às vezes, quando a exoneração, a piora, a gente chama de exoneração. A exoneração é quando a doença começa a sair, por assim dizer, ou pela pele, ou pelos emutórios, ou pelas vias nasais. E aí, à medida então que a enfermidade vai saindo, a psora ela vai sendo limpa. E às vezes o paciente, ele desencarna em função daquela enfermidade. A enfermidade não foi curada, mas a causa da enfermidade está sendo tratada. A gente fez um seminário lá no Instituto Hahnemanniano, no Rio de Janeiro, lá na Africaneca. Daí, os profissionais falavam de vários tratamentos para vários tipos de enfermidade. E então, depois escolhiam depoimentos de pessoas que estavam ali se tratando no Instituto Hahnemanniano há muitos anos. Né? E aí, uma moça muito jovem ainda, na faixa de seus 30 e poucos anos, ela deu o seguinte depoimento. E quando ela chegou no Instituto Hahnemanniano, ela tinha XYZ sintomas. Sintomas muito graves de doenças autoimunes. E que ela estava tomando medicação já há algum tempo. Alguns sintomas daquelas enfermidades haviam diminuído. Outros sintomas mais antigos, ela dizia, eles haviam aparecido novamente. Mas ela acreditava piamente na homeopatia. E apesar dela não ter ficado curada, bem entre aspas, tá? Das enfermidades, ela se achava totalmente curada. A alma dela está curada. Ela dizia, a minha alma está curada. O meu espírito está curado. Eu compreendi finalmente o papel da doença. O papel da doença é nos levar para a unidade divina. Mas é Deus que escolhe isso? Não é Deus. É o diabo que escolhe isso? Não é o diabo. São as trevas que escolhem isso? Não. Bom, até são as trevas de nós mesmos. Né? Então, como é que a
gente tem que olhar o paciente quando chega ao nosso consultório? Eu sou psicóloga de formação, mas trabalho com práticas integrativas, já há alguns anos. Trabalho com homeopatia, com florais de Bach, com hipnose, com psicoterapia, com radiestesia. Então, quando o paciente chega para mim, eu faço aquela anamnese demorada, para eu entender a origem daquela doença, como que ela se manifesta, em que clima ela piora ou melhora, como é que ele dorme, como é que foi a sua gestação, como é que é o seu comportamento, se ele pratica atividade física, se ele não pratica, como que é a sua alimentação, porque como eu trabalho também no serviço público, numa equipe, que tem alguns profissionais, eu de cara encaminho para o nutricionista, de cara. Principalmente se o paciente ele apresenta episódios de ansiedade, de depressão, de ideação suicida. Por quê? Porque a ciência hoje está tomando de volta uma pesquisa que relaciona o segundo cérebro, que são os intestinos, como aquele que produz a maior quantidade de neurotransmissores de equilíbrio. Então tem uma linha de pesquisa que diz: você pode curar qualquer depressão mudando a alimentação. Basta mudar a alimentação. É claro que não é só isso, né? Porque tem vários motivos porque a pessoa fica depressiva, inclusive motivos espirituais. Então não é só uma coisa, não é só o floral, não é só a homeopatia, não é só a hipnose, não é a aurículo, não é a acupuntura, não é só isso, é todo um conjunto de coisas. Tudo isso poderia funcionar, poderia melhorar muito a qualidade de vida do paciente, mas às vezes não melhora. De quem será a culpa porque não melhora? Será que a culpa é das práticas integrativas? Será que a culpa é do terapeuta? Será que a culpa é dos profissionais? Não. A responsabilidade e a culpa é do próprio paciente. Porque ele não quer sair da zona de conforto. Ele não quer mudar o padrão de vida dele. Ele não quer mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua conduta, a sua maneira de ser, a sua alimentação, a sua qualidade de sono. Ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer sair da preguiça, ele não quer buscar uma mudança na alimentação, ele não quer buscar uma religiosidade, ele quer um milagre. E milagres não acontecem, não existem. Milagre nesse sentido, ó, faz um ritual, fiquei curado. Como fazer os antigos, não é? Fala algumas palavras mágicas, ficou curado. Tomou um banho XYZ, ficou curado. Não é assim. Então a maior dificuldade para que o paciente encontre o equilíbrio em qualquer área, depende dele, basicamente. Aliás, essa é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Se o homem, se o quisesse, poderia mudar a sua conduta, poderia superar, poderia vencer as suas más tendências. E eles respondem que sim, até com um pequeno esforço. Eu discordo um pouco dos espíritos, eles que me desculpem, mas eu posso discordar. Não é um pequeno esforço, não. É muito esforço. É muito esforço. Então, diz assim, olha, o homem poderia realmente vencer as suas más tendências. Ele poderia vencer. Por um pequeno esforço. Ah, mas quantos homens querem fazer esforços? A gente não quer fazer esforço. A gente quer um salvador da pátria, não é isso? A gente quer um salvador da pátria para o nosso país. A gente quer um salvador da pátria para a nossa família, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, isso, para o nosso emprego, para a melhoria da nossa saúde física, mental e emocional. A gente quer um salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Alguns acham que Jesus vai salvar. Jesus não vai salvar. Sinto muito dizer, Jesus não vai salvar. Um dia desse fui visitar uma paciente, acamada, ela está com um câncer de pele muito avançado mesmo.
aquilo já virou, já tomou, começou no dedo, já tomou o braço, tem uma ferida aberta, muito séria. Aí fui visitar para consolar e me deu o direito de falar com ela sobre morte. Eu, como psicólogo, tenho que falar sobre a morte. Porque a projeção para aquela paciente é a morte. Então, muito carinhosamente, eu perguntei para ela sobre a morte, o que ela achava sobre a morte, se ela tem pensado ultimamente sobre a morte, o que ela achava, e se ela tinha uma religião, se ela tinha uma crença. Ela disse que sim, que ela disse que a morte para ela é um horror, é um horror, é a destruição total, mas que ela não ia morrer. Que apesar da medicina dizer para ela que não tem mais jeito, que ela é grave, ela acredita piamente que Jesus vai voltar, que aliás Jesus já está voltando e Jesus vai curar. A gente respeita, certo? A gente respeita. E aí perguntei se eu poderia fazer uma prece junto com ela, usei os termos da religião dela. Perguntei se podia fazer imposição de mãos, nosso passe, que é uma prática integrativa. Ela aceitou. E aí ofereci para a família um tratamento com homeopatia e com florais de Bach. Eu daria uma indicação para ela passar esses últimos momentos de uma maneira mais tranquila, com menos dor, com menos angústia, com menos raiva, que em dados momentos dava a impressão que ela estava brigada com Deus. Tanto é que Jesus vinha salvá-la, mas ela está brigada com Deus. Porque ela é uma pessoa tão religiosa, não é? Uma pessoa boa, uma pessoa que frequentava a religião dela, que ia nos cultos, que fazia o ritual da própria religião. Não poderia ter acontecido isso com ela. Não poderia ter acontecido. Então, se aconteceu, ou Deus esqueceu dela, ou foram os maus espíritos que trouxeram aquela enfermidade. Interessante que, lendo uma das minhas apostilas de homeopatia, que eu ainda estou estudando, e o meu professor, ele disse que a gente aprender homeopatia, a gente precisa estudar 20 encarnações. Eu, tranquila, porque eu sou reencarnacionista, somos reencarnacionistas, e eu já até fiz a minha matrícula. Eu achava que eu tinha feito a minha matrícula, a minha pré-matrícula, com o Hahnemann. Com o quê? Eu quero estudar com o melhor, com o Hahnemann, no mundo espiritual. Para continuar estudando homeopatia lá, porque aí quando eu voltar, eu vou ter mais facilidade de apreender tantos conhecimentos. Eu estava crente que eu tinha feito a minha pré-matrícula com o Hahnemann, com o Bach, né? Dr. Eduardo Bach. Tinha feito também a minha pré-matrícula com Jung. Eu estava me achando. Pensei, vou desencarnar, não sei como, nem em condições. Provavelmente irei para um parto hospitalar. Quando eu acordar e ver que eu já desencarnei, não quero ficar no leito, vou levantar, vou logo para a faculdade, que eu vou ter a eternidade, então eu posso estudar. E aí, reestudando as obras de André Luiz com Haroldo Dutra. A primeira obra é O Nosso Lar. Num dado momento ele diz o seguinte: nada é de graça. Não tem nada de graça no universo. A gente já sabe. Nada é de graça. Tudo a gente tem que se empenhar. A gente tem que pagar um preço. No Nosso Lar também nada é de graça. A gente tem que pagar. Por tudo que a gente desejar. Se a gente tiver um desejo X, Y, Z, a gente precisa ter bônus hora. Ou seja, a gente precisa pagar. Como é que a gente paga? Como é que é esse tal de bônus hora? Não sei se todos aqui já são espíritos, já leram as obras espíritas. Bônus hora é o seguinte: cada hora que você trabalha em nome do bem, você ganha 1 hora. Então, por exemplo, se eu não quiser ficar na enfermaria comum ou no condomínio comum, se eu quiser, por exemplo, adquirir uma casa para abrigar os meus parentes que vão chegar lá, enfim, eu preciso trabalhar 30.000 horas. Então, nada é de graça. Aí eu me dei conta do seguinte: bom, eu estava me achando, né? Será que eu já tenho alguns bônus hora aqui na Terra? A gente não tem bônus hora só lá, a gente faz bônus hora aqui também.
será que esse bônus horas que eu já tenho, que eu acho que eu já tenho alguns, vão me dar acesso a estudar com esses grandes nomes da cura? Porque eu tenho certeza que o meu propósito de vida para as próximas encarnações é trabalhar com cura. Eu tenho essa certeza absoluta. Eu não me vejo em nenhuma outra situação. E aí, relendo a postura do terceiro ano, eu estou no terceiro ano, são 20 encarnações agora. Eu tenho ainda muita estrada para correr. Eu me deparei com o seguinte título na apostila: qual a relação de Hahnemann com Paracelso? Vocês lembram que eles falavam mais ou menos a mesma linguagem? Daí o professor botou aquela que o professor é espírita. Ele não fala, mas ele fala algumas coisas que me dá a entender que ele é espírita ou ele é simpatizante. Ele não fala porque ele é um professor. E lá na nossa turma, nós temos pessoas de outras crenças religiosas, então ele respeita. Tá certo. Aí diz o seguinte: em mensagem psicografada em março de 1885, por Madame Creel, em Bordeaux, França, o criador da homeopatia, Hahnemann, diz o seguinte, psicografia, está lá na Revista Espírita, que é em janeiro de 1875, março de 1875. Aí ele fala muita coisa, não é? Blá, 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 fala, né? Aplicando alguma dessas palavras à ciência médica, eu digo que a homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido, do reequilíbrio. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. Então, no primeiro momento, a gente oferece a homeopatia, as substâncias. No segundo momento do tratamento, seria o tratamento por meio dos fluidos, ou seja, tudo no mental. No terceiro estágio, ele diz que no terceiro estágio, então, o tratamento vai ser puramente espiritual. Ou seja, a gente vai tratar diretamente o pneuma. Nós não vamos tratar a psirre ou psique, nós não vamos tratar o soma, nós vamos tratar o pneuma, diz Hahnemann. E aí diz o seguinte, tá, então a medicação vai ser puramente espiritual, apesar de todos os progressos, a homeopatia é vítima do ódio, da crítica até hoje, não é? O CRM e o Conselho Federal de Medicina desacredita a homeopatia, e ele diz o seguinte, que no território dos homeopatas, ele estará lá novamente, ou seja, ele vai reencarnar. Eu, aliás, acredito com meus botões que o Dr. Bach é a reencarnação do Hahnemann. Eu estou achando. Não tem nada, não vi nada escrito, nem uma psicografia, nada, mas eu tinha essa impressão. Porque o Hahnemann ficou uns 70 anos aqui. O Bach, depois que ele criou esse sistema de tratamento das flores, ele desencarnou, tranquilo, sem nenhuma doença, veio, fez a missão dele e foi embora. Ele disse o seguinte, ele vai estar novamente, para fazermos avançar mais e experimentar a medicação fluídica, objeto dos nossos estudos atuais. Ou seja, e ele desencarnou em 1755 e em 1875, 120 anos depois, ele manda essa mensagem e ele diz o seguinte, que esse terreno inculto proporciona muitas canseiras ao trabalhador que se decidiu a prepará-lo para o caminho. Então, nós que acreditamos nas práticas integrativas, que o SUS aceita hoje, 29 práticas integrativas. São chamadas de PICs, práticas integrativas complementares, que têm como objetivo tratar o ser humano de uma maneira integral, holística. Depois vocês pesquisem na internet quais são essas práticas. Temos em Cabo Frio o núcleo PICs, que é da prefeitura, e ali nós atendemos com 22 práticas integrativas. Temos 15 pessoas trabalhando lá, 15 não, temos 22 pessoas trabalhando lá, 7 são contratadas da prefeitura e 15 são voluntários. A gente faz aprendizados fantásticos lá,
e com curas, vamos dizer, curas bem entre aspas, né? Muito surpreendentes com as práticas integrativas. Mas continuando aqui a mensagem do Hahnemann, então o terreno inculto proporciona muitas canseiras ao trabalhador que se decidiu a prepará-lo para o plantio, mas produz às vezes muito mais do que o esperado. Coragem, perseverança, sempre será dada a força necessária aos espíritos suficientemente corajosos e dispostos à luta contra a rotina, aos que se utilizam de suas vidas para tirar de tudo o melhor proveito. Assinado, aperta os cintos. Olha como é que ele assinou. Hahnemann, outrora Paracelso. Então, ele mesmo está nos afirmando que ele outrora foi Paracelso, que viveu de 1493 até 1541, e depois reencarna como Samuel Hahnemann em 1755 para dar continuidade ao trabalho. E ele assim, consola os nossos corações que estamos iniciando esse caminho de tratamento e de cura com essa visão ampla, essa visão abrangente. Ele nos consola dizendo que o terreno é áspero, o terreno é duro, mas que a gente tem que arrotear o terreno, lançar as sementes, que daqui a pouco ele estará de volta. Olha, ele assinou isso em 1875. Eu acho que ele voltou como Bach, desencarnou. Pode ser que ele já esteja por aí, quem sabe, né? Para dar continuidade a isso. E, naturalmente, à medida que o ser humano for se dando conta que ele é o único responsável pela sua saúde ou doença, pelo seu equilíbrio ou desequilíbrio, pela sua harmonia ou desarmonia, pela sua felicidade ou pela sua tristeza, ele, ser humano, vai cada vez mais envidar esforços para a sua transformação moral. Cada vez mais ele vai envidar esforços para vencer as suas más inclinações e, algum dia, fazer brilhar a sua própria luz, que é o DNA divino. Muito obrigada pela atenção e que se assim seja para todos nós. Então, gente, agora nos resta orar, não é? Ela vai dar uma camisa. O que a enfermidade quer me dizer? O ser é o único responsável pela sua saúde, equilíbrio, felicidade. Obrigada, companheira, pelas reflexões da noite. A gente tem alguns recados aqui. A diretoria da nossa casa agradece a todos que participaram direta ou diretamente da segunda caminhada espírita no último sábado. Obrigada a todos. A mesma diretoria nos lembra da campanha das meias. Tem um varal na entrada da casa, tem uma caixa ali. As meias são destinadas para as crianças que fazem parte da evangelização. A gente já tem bastante meia coloridinha, pequenininha, antiderrapante, e aí a gente pede a contribuição para umas meias um pouquinho maiores, de cores mais neutras para os meninos. Dedé e PC anunciam a chegada da coleção Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva, Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna, lá na biblioteca, na secretaria. Sexta-feira a gente tem Geice e Camila falando sobre Jesus e atualidade, capítulo 4, Jesus e Amor. Na próxima quarta a gente tem a companheira Jussiema Sarmoriz, uma viagem no Evangelho. Companheiros do Passe,
Ian é o dirigente, companheiros Alessandro, Alexandre, Augusto, Cris, Marco Antônio e Renata. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, dos dois planos da vida. E agora a gente vai iniciar o passe, nossa companheira vai fazer a prece de encerramento. Então, gente, depois dessa viagem que nós fizemos no tempo, com os hebreus, os egípcios, os babilônios, os chineses, Hipócrates, Galeno, Paracelso, Hahnemann, Paulo, Eduard Bach, nós só temos a agradecer. Porque eles prepararam o caminho para que hoje nós pudéssemos ter uma compreensão mais abrangente da nossa destinação como filhos de Deus, criados para a perfeição relativa para a felicidade plena, cuja destinação é sermos espíritos puros. Agradecemos a Allan Kardec, esse grande desbravador que trouxe para nós a doutrina dos espíritos para saciar os nossos anseios de conhecimento, usando a razão e a lógica. Agradecemos aos companheiros que nos convidaram para esse estudo. Agradeço todos os professores que eu tive até hoje, que me trouxeram um pouco dos seus conhecimentos, me ajudaram nas minhas reflexões, e me ajudaram a me tornar aquilo que eu sou hoje. Agradeço a Deus, agradeço o meu benfeitor, que me acompanha sempre, e que me acompanhou desde Cabo Frio até aqui. Que Ele possa me acompanhar ainda até a minha casa. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com os pensamentos no alto, na certeza que a partir do momento que entramos nesta casa, já recebemos os recursos de que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus.